Bom dia, um feliz sábado a todos. É uma alegria estar aqui com vocês neste sábado, nesse dia especial, para poder meditar um pouco mais na Palavra de Deus. Eu gostaria também de cumprimentar e agradecer a conexão daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Você é muito bem-vindo. E nessa manhã, nesse momento, nós vamos meditar durante alguns minutos na Palavra de Deus. Isso é algo que tem um significado muito maior do que muitas vezes nós levamos em consideração. Como igreja, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela começou quando as pessoas entenderam que havia uma confusão muito grande ao redor delas, mas que elas precisavam ser reorientadas e aprender mais diretamente da Palavra de Deus. Então, nós vamos tentar fazer esse exercício nesse momento juntos. Vamos ler a Palavra de Deus, meditar e ver como ela pode orientar, aconselhar, abençoar e transformar nossa vida. Amém? Então, convido você nesse momento a fechar os olhos para que possamos pedir ao nosso Deus essa direção nesse momento. Oremos. Senhor, querido Pai, nosso Criador, queremos te agradecer por tantas bênçãos que temos recebido e especialmente por ter a Tua Palavra. Que através dela, Senhor, o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa preencher nossa mente nesse momento com os Teus ensinos. Peço que o Senhor perdoe nossas falhas, nossos pecados e ajude-nos a ouvir a Tua Palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título dessa mensagem é Não Vim Chamar Justos. Baseado num verso em que Jesus diz, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E para compreender melhor essa fala, essa mensagem de Jesus, nós vamos estudar outro texto, que é uma parábola que ele contou. A parábola do fariseu e do publicano, que nós vamos encontrar no texto de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Convido você a abrir sua Bíblia e a se agarrar na sua Bíblia, porque nessa manhã nós vamos passar bastante tempo olhando para ela. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. As parábolas eram uma maneira muito poderosa que Jesus usava para que ele pudesse alcançar as pessoas, fazê-las refletir, fazê-las pensar e muitas vezes chocá-las. Isso era algo necessário, tendo em vista aquilo que Jesus tinha para transmitir, para ensinar para aquelas pessoas, e com certeza também tem para nós nesse momento. Então, vamos começar a leitura no verso 9. A gente vai lendo verso por verso e pensando em tudo isso. Lucas capítulo 18, verso 9, nós lemos assim: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. O que é que a gente encontra nesse primeiro verso? É um anúncio de para quem aquela parábola estaria sendo dirigida. Jesus tinha algo para ensinar e o primeiro verso diz para quem, que seria para aqueles que se consideravam justos, para aqueles que confiam em si mesmos. Você conhece alguém assim? Eu acho que é algo muito perigoso a gente ler essa parábola e não pensar, primeiramente, em nós mesmos. A primeira pessoa que eu lembro que confia em si mesmo sou eu. Porque eu costumo fazer planos, costumo pretender com que tudo o que eu vou fazer, por exemplo, num dia, seja de acordo com o que eu quis antes. Então, confiar em si mesmo é uma coisa que, infelizmente, eu me identifico muito. Imagino que
Muitos de nós também confiamos em nós mesmos para muitas coisas, e muitos de nós também, ou a maioria de nós, eu poderia dizer, se considera justo. Porque facilmente a gente pode pensar, eu não cometo nenhum crime, eu pago meus impostos, eu sou uma pessoa de bem, eu, enfim, não tenho nenhuma demanda com a sociedade, com aqueles que vivem comigo, as pessoas gostam de mim, então eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa justa. É muito fácil a gente pensar dessa maneira e se considerar justos. Especialmente num ambiente como esse, em que nós vimos aqui para estudar a palavra de Deus, nós vimos aqui para louvar a Deus e comumente pretendemos ser justos. Por isso, sabendo disso, nós sabemos que essa parábola não foi destinada apenas para aquelas pessoas com que Jesus teve aquele contato visual naquele momento, mas ele tem algo muito importante para ensinar para mim e para você nessa manhã. Por isso, vamos nos atentar a essa parábola, como Jesus desenvolve esse ensino. E ele começa no verso 10, dizendo: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Aqui Jesus introduz 2 personagens. Os 2 estavam indo fazer o quê? Indo orar, indo ao templo. E esse primeiro personagem que Jesus apresenta é o fariseu. O que é que vem na mente de vocês quando vocês ouvem essa palavra, um fariseu? Vocês podem falar. Não vem nada? Uma pessoa que conhece a lei. Uma pessoa que conhece a lei. Uma pessoa que estuda muito a Bíblia. Isso é verdade. Hoje em dia, a gente ouve a palavra fariseu nesse contexto, lendo a Bíblia, e a gente logo tem uma imagem negativa dos fariseus. A gente sempre tem associação. A gente sempre pensa dessa maneira. Mas, no tempo de Jesus, aquelas pessoas não viam os fariseus dessa maneira tão negativa. Elas não conheciam essas histórias em que a gente pode ler. É claro que havia uma certa separação entre os fariseus e as pessoas mais simples, mas normalmente os fariseus eram pessoas de boa reputação e muito bem vistos. A palavra fariseu, primeiramente, ela significa separado, santo. Eles eram um grupo que levava a sua fé, a sua religião, muito a sério. Eles conheciam e ensinavam as Escrituras, e eles eram o maior exemplo da piedade judaica no tempo de Jesus. Eles não costumavam se misturar com aqueles que não tinham compromisso com Deus, eles tinham boa reputação, e muitas mães queriam que quando os seus filhos crescessem, pudessem se tornar fariseus, pessoas que fossem ensinar a lei. Eram pessoas certamente de boa reputação, bem respeitadas. E Jesus introduz esse primeiro personagem, que é o fariseu. O segundo personagem é o publicano. O publicano, ele era um cobrador de impostos. Ele era um judeu, normalmente, mas empregado do Império Romano. E o que é que isso causava naquela sociedade, na mente daquelas pessoas? Eles eram muito mal vistos e tinham uma má fama, porque eles tiravam dinheiro do povo de Deus, dos judeus, para pagar impostos aos pagãos, ao povo que estava oprimindo o povo de Deus. Por isso, um publicano era visto pelos judeus, era visto pelos seus irmãos como um traidor, como um apóstata, como alguém que trabalhava contra Deus, tendo em vista que eles entendiam que era um povo especial de Deus, e de fato foi assim que isso se desenvolveu na história, assim que aconteceu. Então, o publicano era alguém odiado, e especialmente se ele era além de um traidor da nação, se ele era um desonesto. Se ele tirava mais do que ia tirar para o império, tirava para ele também daqueles impostos. Então, esses são os 2 personagens, o fariseu e o publicano, alguém que não tinha nenhum tipo de boa aparência, de boa reputação, realmente, dentre os seus compatriotas, dentre os judeus.
Então, depois que a gente percebeu esses dois personagens, a gente vai ver o que é que acontece em seguida. No verso anterior, a gente viu que eles estavam indo ao templo para orar, e no verso seguinte eles faziam o quê? Eles oram. No verso 10 é descrita a primeira oração, aliás, no verso 11, que é a oração do fariseu. E o texto escreve assim: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Vamos parar aqui por um momento. Primeiramente a gente já vê a postura do fariseu. Ele orava de pé ali junto ao templo. E o texto diz que ele começa: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. O que é que está acontecendo aqui? O que é que ele fala quando ele diz: eu não sou como os demais homens? O que é que ele está fazendo? Ele está se comparando. Eu não sou como os demais homens. Muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como os outros. E quando a gente vê esse tipo de fala, esse tipo de atitude, a gente percebe que isso é um perigo. Alguém se comparando com outro ser humano. Porque ele estava se comparando com outro pecador. Com outro pecador. Ao invés disso, irmãos, nós deveríamos não nos nivelar por baixo, nos comparando com outras pessoas, mas comparar nossa vida a nós mesmos com Cristo, com alguém que é de fato perfeito, é de fato o nosso padrão. Ele se compara com os outros. E esse aqui é o primeiro ponto da sua oração. Senhor, graças a Deus, graças ao Senhor, né, porque eu não sou como os outros. E ele continua: graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. O que é que ele faz nessa segunda parte? Ele julga e ele começa a descrever os pecados de outras pessoas. Muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses outros que são roubadores, adúlteros, injustos, enfim. Aponta para o pecado dos outros. Irmãos, essa atitude, essa descrição, ela nos lembra exatamente de Satanás, que é aquele que acusa, aponta o erro de outras pessoas e os expõe. Aquele que acusa seus irmãos, ele age exatamente como Satanás. E para ele é impossível estar em comunhão com Deus. Essas minhas últimas duas frases, elas são de Ellen White ao comentar esse texto. Aquele que acusa seus irmãos, ele é exatamente como Satanás. O inimigo que aponta o pecado dos irmãos. E em seguida, ao concluir sua oração, ele diz: porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. No verso seguinte, ele vai descrever as coisas que ele faz. Ele diz no verso 12: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O fariseu, na sua oração, ele busca impressionar a Deus com o quê? Vocês podem me ajudar? Com as suas obras, com o seu desempenho religioso. Ele fala tudo aquilo que ele faz para estar mais perto de Deus. Senhor, eu já faço tanta coisa, o Senhor deveria... Eu imagino que o fariseu, ele, ao demonstrar todas essas coisas que ele fazia para Deus, talvez ele esperasse que Deus batesse palmas e agradecesse a ele por ser um servo tão bom. A religião dele se resumia a fazer para conquistar o seu favor diante de Deus. Então ele descreve aquilo na sua oração. Nada, irmãos, é tão ofensivo a Deus e tão perigoso para nós mesmos como o orgulho e a presunção. De todos os pecados é o que menos traz esperança, porque a gente não imagina que a gente precisa de nenhuma outra
solução, de nenhuma outra ajuda externa. Essa é a atitude do fariseu. Ele espera que Deus fosse grato por ter um servo tão bom quanto ele e que fazia tudo aquilo além do que era pedido. Quando ele diz, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, essa é uma descrição não só daquilo que ele que o povo normalmente costumava fazer, mas era algo além. E, continuando, resumindo toda esse contexto da oração do fariseu, a verdade é que ele ignora a própria condição. O fariseu, ele não vê a si mesmo como um pecador, ele não vê a si mesmo como alguém que depende da misericórdia de Deus, como a gente conhece que nós somos assim, através do contexto bíblico. Irmãos, esse é um problema quando a gente percebe que a gente tem ignorado o nosso estado. A gente pensa que a gente é bom o suficiente. Isso lembra também o verso que está lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 17. Quando descrevendo a igreja de Laodiceia, a palavra de Deus diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a condição de nós como igreja, como cristãos, nesse tempo especialmente. Eu queria que você refletisse um pouco nisso, porque há um outro grande risco quando a gente olha para a oração do fariseu. Quando a gente olha para a oração do fariseu, a gente corre o risco de cair na pegadinha de viver a mesma coisa que ele estava vivendo. Quando a gente olha para o texto e diz: Senhor, graças a Deus, porque eu não sou como o fariseu dessa história. Já parou para pensar nisso? Muitos de nós lemos essa história e nos comparamos com o fariseu e dizemos: Senhor, eu não sou como o fariseu, eu não faço isso, muito obrigado. Como se nós tivéssemos mérito e estivéssemos muito melhores, em melhor situação do que ele. Irmãos, a natureza humana, ela é apresentada na palavra de Deus de uma maneira bem diferente de como aquele religioso, aquele seguidor de Deus cria. Um líder que ensinava as Escrituras entendia a si mesmo de uma maneira completamente diferente do que o próprio Deus entende. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós vemos quem nós realmente somos. E eu convido você a abrir sua Bíblia no texto de Isaías, capítulo 64. Nós vamos passar por alguns versos nesse momento para que a gente reflita um pouco nesse ponto. Isaías, capítulo 64, verso 6. O texto diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Nossa justiça como trapos de imundícia. Nada daquilo que nós podemos fazer tem algum valor, de fato, de justiça, de bondade, porque mesmo o bom, mesmo as coisas boas que fazemos, mesmo o bem que a gente pode produzir, não é mais do que vaidade e também motivado por egoísmo e simplesmente pelas circunstâncias que nos envolvem. A gente poderia pensar mais sobre isso, mas vamos continuar meditando em outros versos em que a Bíblia, como um espelho, mostra a nossa verdadeira situação. Jeremias, capítulo 17, verso 9.
Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Muitas vezes nós nos referimos a outras pessoas, como por exemplo, eu tenho um amigo que é uma pessoa de muito bom coração. É uma pessoa realmente, uma pessoa amável, uma pessoa de bom coração, uma pessoa de boas atitudes, uma pessoa de bem. E quando a gente fala dessa maneira, quando a gente descreve dessa maneira o coração dos outros, nós estamos sendo bem limitados. Existe uma frase de um famoso escritor brasileiro que ele diz: quão admiráveis são as pessoas que nós não conhecemos bem. Isso é verdade. Como o nosso relacionamento com outras pessoas normalmente é superficial, a gente não conhece tão bem quem é aquela pessoa de fato. A gente conhece um pouquinho melhor aqueles com quem a gente convive, e a gente sabe o que a pessoa quer mostrar e também o que a pessoa não quer mostrar, que é inevitável. Ninguém conhece melhor uma esposa do que o seu esposo e vice-versa. Ninguém conhece melhor quem é o pai do que o seu filho. Aqueles que convivem, eles podem ter uma experiência mais real com quem de fato nós somos. Quando a gente olha para a palavra de Deus, é esse o retrato que nós temos. E se há alguém ainda com alguma dúvida, eu gostaria de ler o último verso sobre isso, que é 1 João, capítulo 1, verso 8. João capítulo 1, verso 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Esse é o diagnóstico que a Bíblia faz da nossa natureza, da nossa condição. O puro egoísmo e pecado. Irmãos, a oração do publicano, ela foi bem diferente da oração do fariseu. Se nós voltarmos para a parábola em Lucas 18, nós vamos ver tudo aquilo que ele expressa e esse grande contraste que Cristo quer nos ensinar através dessa história. No verso 13, nós vemos a oração do publicano, em que ele diz, o texto diz: o publicano, estando em pé, longe, o texto começa com uma descrição do comportamento dele. Ele estava longe, demonstra uma sensação de humildade e até vergonha. O texto vai continuar dizendo que ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Esta única frase, era toda a oração que ele tinha para falar. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Esse é um exemplo de humildade. E nós devemos ser humildes sempre, mas principalmente quando estamos diante de Deus, quando estamos falando com Deus. Nós devemos lembrar que nós somos criaturas, que nós somos pó, e totalmente dependentes dele. O publicano, ele expressa uma tristeza pelo seu pecado. O texto diz que ele batia no peito, que ele tinha uma profunda tristeza, um profundo arrependimento. E diferente da oração do fariseu, aqui nós não vemos nenhuma comparação. O publicano, ele não se comparou a ninguém. Além disso, o publicano não deu nenhuma desculpa para o seu pecado, porque ele sabe que Deus não perdoa desculpas, mas Deus perdoa pecados. Muitas vezes, ao orar ou falar com Deus, a gente coloca muitas razões para tentar racionalizar aquilo que a gente faz. Senhor, eu caí, eu fiz isso, mas não foi exatamente culpa minha. Eu fiz porque, enfim, alguma circunstância me levou até aquilo.
O publicano não coloca nenhuma desculpa, nenhuma circunstância que levou ele a ser um pecador, nada desse tipo. Ele apenas reconhece a própria condição. Senhor, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Agora uma pergunta. O publicano era o único pecador da história? Não. E qual é a diferença das duas orações? É porque ele reconhecia. O publicano, ele reconhecia que ele era um pecador. E o fariseu, não. O fariseu vivia em outra realidade. A sua mente estava completamente alheia à palavra de Deus. E eu quero dizer, irmãos, que em muitos aspectos, em muitos assuntos, nós olhamos para nós mesmos e para outras coisas de uma maneira completamente diferente da palavra de Deus. Mas quando nós voltamos os olhos para cá e a gente compara o que a Bíblia ensina com a nossa vida, então a gente percebe quão distante a gente está e como a gente precisa aprender. Aprender a enxergar a vida de uma maneira diferente. Aprender a enxergar os outros de uma maneira diferente. Aprender a enxergar o eu de uma maneira diferente. Porque o fato é que todos nós somos pecadores. Tanto aqueles que reconhecem, quanto aqueles que acham que já são bons o suficiente. Uma coisa interessante que me veio à mente agora é que a primeira bem-aventurança, quem conhece as bem-aventuranças? Alguém pode me dizer qual é a primeira bem-aventurança dita por Jesus? Eu ouvi alguém sussurrando. Quem quer chutar? Não precisa abrir o texto lá em Mateus. Está em Mateus capítulo 5, os primeiros versos de Mateus capítulo 5. Mas a primeira bem-aventurança é, Jesus diz, bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é que significa pobre de espírito, humilde de espírito? Quando a gente compara, eu não lembro exatamente qual é o texto aqui, mas quando a gente compara esse verso com outro texto que aparece lá no Antigo Testamento, a gente vê que ele está falando de uma ideia de realmente pobreza espiritual, de nenhum tipo de mérito. Deixa eu tentar explicar para vocês. É basicamente quando a gente reconhece que a gente é espiritualmente falido e pobre. Quando eu reconheço que eu não tenho nada de bom em mim para me conceder o favor de Deus, então as portas do reino do céu se abrem para a gente. As bem-aventuranças, elas são crescentes, elas estão em ordem e bem conectadas, embora a gente muitas vezes não reflita, não pense sobre isso. Mas a primeira coisa que Jesus ensina é que feliz é aquele que reconhece que é pobre espiritualmente. E é algo que não deveríamos esquecer, certamente, como seguidores de Cristo. Enfim, aquela foi a oração do publicano. E as duas maneiras de orar mostram diferentes compreensões sobre nós mesmos ao nos aproximarmos de Deus. Como é que nós temos feito isso? Como é que eu tenho me aproximado de Deus no meu relacionamento com Ele? Ellen White também diz, ao comentar aquele texto da oração do publicano, que o próprio eu não dava ao publicano coisa alguma, senão uma intuição de vergonha. E ela completa, assim deve ocorrer com todos os que buscam a Deus. Esse reconhecimento de que é pecador. O apóstolo Paulo, por exemplo, mesmo tendo sido usado por Deus na pregação do evangelho de maneira tão grande e tão poderosa, ele diz sobre si mesmo, eu sou o maior dos pecadores. Qual a diferença entre o fariseu e o publicano? Existe a famosa ilustração do espelho e da luz, em que quando a gente se aproxima da luz, a gente consegue enxergar melhor os nossos defeitos, a nossa sujeira, o que está de errado em nós mesmos.
quando nós nos aproximamos de Cristo, é que nós podemos, de fato, conhecer quem nós somos, quão distante nós estamos dele e qual é a realidade, de fato, da nossa vida cristã. Como é que tem sido a nossa caminhada com ele. No mesmo texto, Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, página 79, diz: precisamos olhar a Cristo. O desconhecimento dele é que dá aos homens tão alta ideia de sua própria justiça. Ao contemplarmos sua pureza e excelência, veremos nossa fraqueza, pobreza e defeitos como realmente são. Precisamos olhar a Cristo. Eu poderia dizer que esse é a principal mensagem, o principal apelo que Deus tem para nós através dessa história. Precisamos olhar a Cristo. O famoso verso de Lucas 5,32 diz: não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Isso é o que Jesus diz. É verdade que Cristo veio especialmente para aqueles que tinham maior necessidade, eu digo, que se viam melhor, que se enxergavam como necessitando de salvação. Jesus veio especialmente para aqueles. O texto diz que o Senhor veio buscar aqueles ao arrependimento. Mas não podemos ignorar o ensino da primeira parte da frase de Jesus, que é: não vim chamar justos. Isso não significa apenas de que os justos já estão ok, já estão bem, e Jesus só precisa ir atrás dos outros agora. O ensino, quando nós enxergamos a luz dessa parábola do fariseu e publicano, é que Jesus não só não veio chamar os justos, como ele recusa os justos. Ele não recebe. Isso parece estranho, mas há pessoas que buscam o favor de Deus e nunca alcançaram porque se consideram bons o suficiente. Eles não buscam transformação, eles não enxergam que precisa mudar de vida, mas vem neles alguém que já está no ponto, já está preparado. E esse foi o fariseu que não saiu do templo justificado. Foi orar, mas sua oração não foi ouvida. Porque ele via a si mesmo como um justo. Mas, irmãos, Jesus não recebe justos. Ele veio chamar pecadores para que se arrependam. Na oração do publicano, repito mais uma vez, não há desculpas. Ele apenas revela o seu pecado, porque ele sabe que o Senhor perdoa pecados. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Essa é a promessa que Ele tem para nós. Se confessarmos os nossos pecados, então sim, Ele vai nos perdoar e Ele vai nos transformar, Ele vai nos fazer novas criaturas e vai fazer de fato pessoas que estão caminhando com Cristo, estão aprendendo de Cristo, olhando para Cristo e a cada dia mais se tornando pessoas de acordo com o que Deus deseja, com que nosso caráter seja transformado. Eu lembro nesse momento de como era o contexto do discipulado na Bíblia. O que significa seguir a Cristo? O que significa seguir a Jesus? Jesus chamou 12 homens para andarem com Ele todo o tempo. E aqueles homens passavam a vida toda, a partir daquele momento que foram chamados, deixavam suas antigas ocupações e passavam a seguir a Cristo. E uma das bênçãos que eram proferidas normalmente sobre aqueles discípulos que queriam seguir o seu mestre, que isso acontecia normalmente com a maior parte dos homens no contexto judaico, era a seguinte bênção: que você seja coberto pela poeira das sandálias do seu mestre. O discípulo é alguém que amava estar perto do mestre para aprender. Aprendia com avidez, sentava aos pés daquela pessoa e ouvia para que a vida dele passasse a ser cada vez mais parecida com o seu mestre. E essa
amigos, é a nossa necessidade. Olhar para Cristo, seguir Ele de perto e ser transformado por Ele. Eu queria convidar você, por fim, a abrir no texto de Provérbios, capítulo 3. É o último verso que nós vamos ler. O último texto que nós vamos ler. Em Provérbios, capítulo 3. Aqui nós encontramos conselhos práticos que vêm logo em seguida, ou que tem tudo a ver com o que acabamos de refletir. Provérbios capítulo 3. Peço que você olhe para o verso 7. No verso 7, o sábio Salomão, inspirado pelo Senhor, diz: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Quando você fizer isso, você vai inclusive ser abençoado com paz, com saúde. Você vai deixar de estar ansioso, porque você vai o quê? Confiar na justiça e na salvação que vem do Senhor. No verso 5, voltando um pouquinho para cima, ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que é que significa estribes? Esse verbo estribar é se apoiar. Não se apoie no seu próprio entendimento, na sua própria razão, nos seus planos, naquilo que você conhece, no certo que você acha que é certo, sem conhecer a palavra de Deus. O verso 6, por fim: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconheça a necessidade que você tem, que eu tenho, todo o tempo, de buscar ao Senhor. Nós somos pó, completamente dependentes do Senhor para ter vida. Completamente dependentes do Senhor para ser restaurados, para ter salvação. Então que possamos sempre lembrar de olhar para Cristo e confiar no seu poder e na sua justiça. Amém? Convido você nesse momento a ficar de pé, que a gente conclua com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque nela nós podemos enxergar melhor a realidade com as lentes que vêm de Ti. Nós podemos entender que nós somos completamente dependentes de Ti. Nós podemos entender que não há nada de bom em nós mesmos. E por favor, Pai, ajuda-nos a olhar uns para os outros como pessoas iguais, como pessoas que estão aprendendo e caminhando na mesma direção, sendo guiados por Cristo. Todos nós temos pecados, todos nós vamos apenas encontrar pecados diferentes uns nos outros. Mas que o Senhor ajude a olhar uns aos outros, assim como o Senhor olha a nós, com desejo de transformação, com desejo de bondade. Dá-nos a Tua paz, Senhor. Nos conduz, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.